Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Valdemar Pereira, com mais um podcast Conexão Condominial, em parceria com a Help Condominial e a Pilares Condominiais. E hoje a gente está aqui para falar sobre um tema que ele vai além da área condominial, ele vai mais para os profissionais da área de arquitetura, engenharia, da construção civil, porque hoje o tema a gente vai entrar no mérito conhecimento. Quem detém esse conhecimento? Ele é gratuito, não é? Como você adquire esse conhecimento e como você pode dizer o que uma pessoa é ou não expert naquele assunto? A gente tem vários detentores de conhecimento que muitas vezes ficam esquecidos. Por quê? Porque as outras pessoas com poucos conhecimentos, elas fazem divulgações que ganham proporções gigantescas e a gente esquece deles. E eu falo para vocês, sempre falei em vários outros podcasts, eu aprendi e gosto de aprender com a velha guarda. E hoje eu trouxe uma pessoa que eu conheci no meio condominial através de uma perícia e para falar um pouco para vocês da história de vida dele, da profissão, do conhecimento, que é isso que a gente quer saber. Pode se apresentar para a gente? Muito bem, moçada. Meu nome é Félix Aidar Filho. Eu sou arquiteto de formação, sou engenheiro civil por complementação e sou advogado por especialização. Mas, na realidade, eu continuo sendo um arquiteto até hoje. Um pouquinho da minha história só para vocês entenderem como é que a coisa está nos dias de hoje. Eu comecei em construção em 1965. Em 77 eu me formei arquiteto. Em 82 eu complementei a minha formação técnica como engenheiro civil para poder estar conversando com o pessoal de obra de forma mais adequada. Não que o arquiteto não soubesse conversar, mas era uma forma mais chegada, porque o campo era dominado na época pela engenharia civil, Sim. tá? E depois, em 98, eu completei a minha formação com advocacia, ou seja, direito, na área contígua à construção civil, principalmente contratos, porque havia uma lacuna muito grande entre o que o capital ou o escritório central mandava contratado e aquilo que a gente tinha que executar, medir e pagar dentro de uma obra. Foi aí que pintou a área de direito. Então, até 2016, eu fiquei na área de construção civil, sempre em canteiro de obra, a maior parte dela, quase que integralmente, em canteiro de obra grande. Fazia algumas coisas pequenas também paralelamente, mas principalmente obra grande. Em 2016, eu resolvi sair após 50 anos de canteiro de obra e trouxe comigo a parte que eu faço até hoje, que é exatamente a parte de perícia em patologias executivas na construção civil. E mais alguma coisa de planejamento e gerenciamento específico para algum conhecido, alguma carteira antiga que ainda roda com a gente. É mais ou menos isso aí. Então, ao longo desses 60 anos, tem alguma coisinha guardada aqui que eventualmente a gente pode estar conversando. Certo, Valdemar? Sim, Manda ver, filho. vamos lá. Todos os diplomas, os conhecimentos adquiridos nas faculdades, eles se complementam ao tempo de experiência que você tem, de vida, de vivência de campo. E parte da vivência de campo, por ser uma época que metade das coisas que existe hoje nem se pensava em existir, entra aquele pequeno detalhe que hoje a gente tem a favor, né? Hoje você tem internet. Hoje você tem IA, você tem tudo para pesquisar.
mas naquela época de vivência de campo não tinha nada disso. Como que era para descobrir problemas que você precisava, que você tinha que resolver no dia a dia? Eu diria a você que, para mim, particularmente, sempre foi muito agradável. Eu diria até que uma farra. Eu tive a chance de estar dentro de canteiro de obra, na área de comando desses canteiros de obra. E eu sempre olhei para a construção como algo vivo na minha frente. Todo mundo pensa que construção civil é estático, não é? Sim, Mentira, não tem nada de estático. É como você e eu sentados aqui, o pessoal da técnica ali dentro, todo mundo se movimentando, mexendo, apertando o botão, conversando, fazendo o diabo a quatro. O canteiro de obra e a própria obra são desse jeito. sim. E eu tive a chance de estar dentro de canteiro de obra. Então, toda santa vez que aparecia ao longo da execução de qualquer obra, do começo ao meio, ao fim dela, qualquer coisa muito estranha, tipo água surgindo de onde não deveria surgir, umidade aparecendo aonde não podia estar, subsolo recalcando aonde não deveria estar, porque já havia sido sondado anteriormente e companhia limitada, eu tive a chance de eu saía de noite, eu nunca me furtei a ficar direto e reto dentro de canteiro, não, eu tinha hora para entrar, não tinha hora para sair. Eu montava o meu laboratório de teste lá dentro, observava, testava, criava outros problemas, pensava em algo futuro, colocava também e observava isso. Dessa maneira, eu consegui, ao longo dos anos, adquirir um conhecimento de como olhar tudo isso. Então, eu diria que hoje, independente de uma obra mais antiga, de uma obra que está sendo feita agora, ou de uma obra que vai ser entregue daqui 1, 2 ou 3 anos, o que eventualmente ela pode apresentar, eu já vi na minha frente, Sim. de um jeito ou de outro. Porque apesar de eu olhar para uma obra e entendê-la como uma obra viva, como um ser que trabalha, que se movimenta, que apresenta problemas ou não, eles são repetitivos, tá certo? Aham. Ah, mas mudou o concreto, mudou o aço, mudou. Esquece, filho. O aço, o concreto continua sendo a estrutura, o aço faz parte da estrutura, a infraestrutura são as veias do seu corpo humano que trabalham o tempo todo. É dessa forma que se comporta. Eu não sei se eu fui claro na minha explicação, mas eu acho que deu para entender. Sim. Então, se a gente tiver que conversar acerca de construção civil, obras em geral, pode ter certeza que eu vou estar olhando a obra como se fosse um ser humano, percebeu? Aham. Só para complementar, esse conhecimento ao longo desses 50 anos, eu diria que foi experimental, extremamente empírico e extremamente revelador. Por melhor que os materiais tenham se desenvolvido, essa patologia e essa apresentação continua sendo do mesmo jeito, Sim. percebeu? Aham. Que é o que o todos esses testes, o laboratório que você fala que você conseguia montar em campo, tudo isso te dá um embasamento hoje técnico, testado, empírico, para a questão de patologia, da diagnóstica e da própria perícia, né. Exatamente. É olhar para o problema que o leigo fica de cabelo em pé e chama sua atenção e abre uma ação no judiciário que precisa de um perito e companhia limitada e saber como é que ela, como diz o outro, começou, por que que ela está ali, de que jeito que ela está ali e qual é o caminho que ela vai sequenciar daí para frente. Sim. A partir disto,
a gente consegue, pelo menos, direcionar soluções para aquele indivíduo que tinha o problema se conduzir e ele escolhe por onde ele vai. Sim. Percebeu? Aham. E na sua experiência, com tudo que você viu, até nos testes empíricos, na área que a gente atua hoje, eu atuo na área condominial, a gente tem um problema sério que muita gente pensa que prédio vai cair. Por tudo que você passa tem de experiência, qual prédio caiu com todos os testes que você fez? Não é assim. N Não funciona dessa forma, filho, sim. tá? Não funciona dessa forma. Vamos voltar ao raciocínio da obra viva e do ser humano. Vamos colocar corpo humano e uma obra trabalhando paralelamente ao mesmo tempo, coexistindo no mesmo espaço e no mesmo universo. Quando você tem problema, você, enquanto corpo humano, já notou que a dorzinha começou, ela rodou um pouquinho, se localizou e você sabe que o seu joelho foi para o espaço. Percebeu? Sim. Como é que você percebe isso? Entendi. Simples. Seja um ser humano. A dorzinha começou atrás da sua perna, rodou para o lado da sua perna e se instalou na rótula do seu joelho. A dor foi o seu aviso. Perfeito? Sim. Mas você não falou para ninguém. Você só ficou esperto quando a dor se instalou na sua rótula do joelho. É mais ou menos assim que acontece? Sim. Tranquilamente. Uma obra não cai da noite para o dia. Não é assim. Para cair da noite para o dia, alguém tem que ter feito algo na origem. E se fez algo muito errado na origem, essa obra não sai do chão. Então, se a obra está em pé e o leigo acha que ela vai cair, hum, convenhamos. Para ela cair, primeiro ela tem que demonstrar o que está acontecendo e onde está acontecendo, se afeta ou não algo estrutural básico nela. Segundo lugar, quando ela mostra, ela não grita, mas ela apresenta uma série de situações esquisitas. Por exemplo, uma fissura virou trinca da noite para o dia, 2 dias depois ela virou uma trinca de 2, 3 centímetros de largura, 4 dias depois ela virou uma trinca de 10 centímetros e a parede está entortando. Essa obra está te mostrando que alguma coisa está muito errada. Sim. Perfeito? Aham. A fissurinha original se instalou naquela parede, naquela estrutura que suporta aquela parede, a ponto de fazer a parede sair do prumo. Estar, por exemplo, adernando ou inclinando, tanto faz. Aí sim, vai cair. Agora, por causa de fissurinha e trinquinha, achar que uma obra vai cair, prédio principalmente, não, não é assim que funciona. Convenhamos. Perfeito? Qual prédio nós temos conhecimento nesse país que caiu? Literalmente caiu, ruiu, se autodemoliu de cima para baixo sobre ele mesmo. Você lembra disto? Rio Tem de Janeiro. Palácio 2, tem o do Rio de Janeiro também. O que fizeram no Rio? Vamos pegar esse exemplo. Palácio 2 ou outro? Lá eram 2 torres, eu não me lembro do nome. É porque teve o Palácio 2 que foi a falha construtiva, e tem um outro que foi o que gerou a 16.280 que eles fizeram a reforma. Não, é o Palace 2 Palácio então, no 2. caso. O que eles fizeram nesse empreendimento? Desde a fundação até lá em cima, a moçada usou areia de praia, no concreto, Comprovadamente, com vários comprovadamente. estudos. E estava escrito em toda a norma técnica que a areia para concreto é de cava, de água doce, Sim, limpa, devidamente selecionada e companhia limitada. Não era para chegar na praia, encher caminhão e mandar para a usina girar o concreto e trazer para a obra e jogar lá. Simples assim. O sal
comeu esse prédio. E o sal era invisível na jogada. Porém, a gente entra num ponto que o quê? Um dos pilar um dos que deu que originou tudo, ele estava escondido há muito tempo, né. Como você falou que ela vai avisar, e ele estava escondido porque ela estava avisando. Avisando, exatamente. Tanto é que era o Palace 2 e o Palace 1. O Palace 1, o mesmo pilar deu problema, Mesma eles coisa. fizeram um reforço nesse pilar e conseguiram travar o problema. E ele estava adiando uma das partes é que ele estava adiando o reforço desse pilar do Palace 2. Exatamente, filho. Então, ah, obra não cai assim. Ah, eu diria que alguns aspectos a gente tem que levar em conta. Condomínio não é uma associação fácil de se viver e conviver com ela quando você está exatamente no meio dela. Sim, Cada cabeça uma sentença, perfeito? sim. Então, eu acho que falta, em geral, na média, em todos os condomínios, não importa se antigos, existentes, em operação ou novos futuros, uma educação completa, ampla e continuada de todos que vão viver dentro dele. Sim, entender o que é. Antes de mudar, você Saber já poderia. saber exatamente com o que está lidando. Tem gente que compra um apartamento hoje e acha que pode sair demolindo todas as paredes internas do apartamento. Pode fazer Amigão, um. não é dessa maneira. Não pode ser assim. Sim, Aí sim eu diria a você: opa, esse treco vai cair. Se não cair, da noite para o dia em cima do próprio indivíduo. que foi o que aconteceu no Rio nesse outro prédio, que foi em 2000 que gerou a norma de 2012. Tiraram tudo que tinha no pavimento, Viga, e pilar, viga, arrebentaram com tudo. principalmente os pilares de apoio, filho, e era uma estrutura convencional. Sim, Era uma gaiola de concreto com fechamento de alvenaria de elevação. O cara não só tirou a alvenaria, como tirou todos os pilares principais de apoio do vigamento. Consequentemente, a bandeja de cima fechou na de baixo. Quando isso acontece, ele fecha na de baixo e leva mais tudo que tem para baixo. virando um bate-estaca gigante que afetou os prédios do vizinho. E aí, por aí vai. Moçada, desculpe, eu bati na mesa, tá? Isso é para a técnica. Mil perdões. Mas é isso aí, filho. Então, eu acho o seguinte: é como eu falei, é uma visão muito particular minha entender uma obra como se fosse algo vivo. E eu não vou mudar isso nunca, porque ao longo de 50, 60 anos ela continua se mostrando viva na minha frente. Sim, ele é um sistema E construtivo está vivo. resolvido. Aquele leigo, ou seja quem for, que imagina que uma obra é algo estático, sinto muito, é a ideia dele, mas eu não concordo, eu continuo com a minha. Sim, Aquele estático que eu estou olhando está se movimentando na minha tá frente. trabalhando Como tudo isso aqui constantemente, ao é. nosso redor está trabalhando. Sim, e essa é a base, você começar a entender todo o resto. Entender e ampliar todos os seus horizontes, porque não para só aí, vai Sim, muito mais longe, é muito mais amplo. sim. E é um conhecimento que você não adquire em livro, que você não adquire, estudando sentado numa cadeira de uma faculdade. É um conhecimento que você adquire em campo e leva tempo. Deixa eu fazer o meu cálculo aqui dos 50 aos 60 anos. Faculdade, por mais que eu seja legal e bonzinho com ela, me deu 30% do meu conhecimento técnico. Eu poderia passar sem isso? Não.
não devo cometer esse erro nunca. Ninguém deve cometer. A base teórica tem que existir, Sim. tá? 70% vem destes 50, 60 anos em obra. Para mim, que sempre gostei de obra, sempre foi o meu sonho, foi um maná, filho. Eu sempre me diverti com obra, ela nunca me apavorou. Tem gente que fala: "Não, aquela reforma me deixou de cabelo em pé". Eu dou risada, meu, porque reforma pra gente é Sim. amostra grátis. Então, para mim, sempre foi muito prazeroso, extremamente informativo. E a nível de acervo técnico, filho, para mim não tem preço. Se eu quiser transformar aquilo que eu aprendi ao longo desses anos e que estão sedimentados comigo, não tem preço, filho. Sim, Não tem escola que me dê isso. concordo. Fui eu que fui esfolado por ela. Fui eu que transpirei por ela. Uhum. Ninguém paga isso, filho. Não. Não, não paga. Não tem preço. Se você não tivesse feito isso, E você digo poderia. mais, nós estamos conversando sobre isto, especificamente aqui, mas isto morre comigo. Não tem nem como eu passar para alguém. Eu vou Sim. passar o verniz, 5, 10%. É. 90%, filho, vai morrer comigo, mesmo eu não querendo. Eu posso deixar isso escrito, eu posso deixar isso gravado, eu posso deixar isso, como diz outro, de qualquer forma. Morre comigo. Sim. Todos aqueles que eu tive contato até hoje, como por exemplo você, e nós estamos tendo esse contato, você vai absorver um pouco disto, mas os 80, 70% vão morrer aqui. É uma experiência muito pessoal, filho, mas muito pessoal. E depende de uma postura de quem queira ter algo, conhecimento nesse sentido, muito específica. Sim. Mas eu acredito que isso que você está falando dá o gancho para a gente, no sentido do que eu quero transmitir. O que eu quero passar? Expert, especialista. Concordo que estudo, vivência de campo são os itens principais. Mas a gente está, no geral, as áreas de atuação, seja desde engenharia até a área condominial, eh, afastando experts de tempo, de vivência de campo e colocando experts novos. Pessoas que começaram ontem, que se formaram há 10 anos, igual eu, há 5, há 8, há 20. É totalmente diferente esse conhecimento, que é o que eu falo, a engenharia nossa, a nossa, da minha geração para frente, ou um pouquinho para trás, é fácil. A engenharia antiga é nanquim, não tinha calculadora, Prancheta, régua prancheta, T, canetinha nanquim, papel vegetal, transferidor, compasso, tudo isso, filho. e ainda tinha que resolver os problemas. Principalmente os problemas, filho. Principalmente os problemas. E hoje a engenharia é o quê? Você tem tudo projetado para fazer, Soft calculadora para calcular, o software para Os calcular, softwares estão todos aí, é e só saber usar. você só foca em solucionar problema. Né. Então ela evoluiu, mas deixou muitas pessoas, muitos profissionais preguiçosos, porque não se não autoevoluem. Eu não estou falando nem de conhecimento, de estudo, de buscar mais diploma, buscar mais curso.
Estou falando do conhecimento de campo, da execução de campo, que a velha guarda tem, e muito. Por quê? Porque antigamente você conseguia fazer teste em obra, hoje você não consegue. Não. Para não dizer eu consegui fazer um doido do que eu queria fazer na implosão do Urupema, porque o Manoel autorizou, eu instalei várias câmeras lá, e fiz um Big Brother lá para eu entender o que que acontecia. É, nossa, o que você vê caindo por dentro é outra coisa, é É outra lindo. história. O que vocês fizeram lá foi exatamente pegar toda a infraestrutura de suporte daquele prédio e, nos pontos cruciais de suporte, detonar todos eles. Foi isso, Exatamente. foi isso. Eu diria a você o seguinte: eu realmente tenho muita dificuldade em dizer francamente hoje se a construção civil está melhor ou está pior do que era. Por quê? Como ela era, o tempo de produção era um. Sim, Como ela é hoje, o tempo de produção é outro. Perfeito? Então, vamos levar isso para, por exemplo, uma calculadora. Antigamente, a gente calculava, fazia cálculo estruturais e companhia numa régua é, calculadora. Perfeito? Depois pintou no mercado um software maravilhoso chamado Facite. Você lembra disso? não, não. Calculadora Facite. Algum de vocês lembra disso ou já ouviu falar, moçada? Não. Não? Era uma maquininha de 10, 12 teclas aqui, parecendo uma máquina de escrever, pititica assim, que tinha uma manivelinha do lado que ia para frente e voltava para trás. Ou soma ou subtrai. E você teclava, eliminava metade do tempo da régua de cálculo. Sim, Você só tinha que estabelecer na régua de cálculo a base para entrar na Facite. Perfeito? Depois da Facite surgiu a calculadora de ampola. Vocês já viram falar nisso? Era uma calculadora em que todos os números eram uma ampolinha desse tipo, assim, ampola mesmo, sim, de injeção, e dentro dele tinha de 0 a 9, cada um deles. Conforme você teclava, acendia o número e, na sequência, pum, o dedinho no Enter, que seria o calcule, ou o igual, saía o cálculo que você tinha. Isso, da régua de cálculo para Facite até a ampola, foi até a década mais ou menos de 90, filho. Agora, de 90 para cá, qual foi o salto que a construção civil deu? computador. Prancheta foi embora, régua T foi embora, régua de cálculo foi embora, Facite foi embora, a ampola foi embora, tudo desapareceu. Quem tem algum equipamento desse guardado até hoje é de museu, cara. É de coleção. Sim, Por quê? Os softwares, a partir daí, tomaram conta. sim, Perfeito? Quando o software toma conta, fica mais fácil você achar a solução do problema, porque ele se resume à tecla. é, Daqui para trás, antes, a solução do problema não era encontrada na tecla. Você tem o teórico, mas vai para o campo para saber o que está acontecendo. E volte de lá com a solução. e quanto tempo demorava no campo? A gente Meia não. hora, um Ah, dia? se fosse meia hora um dia, estava ótimo. Se fosse meia hora um dia, estava ótimo. Vou fazer só uma observação para você. Não foi a pior, mas uma média pela qual eu passei foi: eu entrei no canteiro de obras segunda-feira e saí no domingo à noite, à meia-noite. Mas saí de lá com a solução achada já em andamento. Então, não tem essa de eu vou jantar em casa. Sim,
Você tinha hora para chegar na segunda-feira, filhão. E fim de papo. Independentemente de você, todas as equipes que trabalhavam na produção estavam cronogramadas e tinha gente rodando dia e noite na sequência. Sim, Você era o comando disso, cara. Entendeu? entendi. Então, essas equipes, 12, 24, 36, cai fora, entra outra de 12, 24, 36 e assim por diante. Obra era isso. Por isso, talvez, como diz outra definição do peão de obra, cara. Fica rodando igual barata tonta dentro da obra 24 horas por dia, sequencialmente. Sim, entendi. Pegou a ideia? Aham. Eles não devem ter ouvido essa definição nunca na vida, de peão de obra. Nem eu. É a primeira vez que eu ouço. Então, é mais ou menos assim. Então, ah, eu dizer que isso foi extremamente desagradável para mim ao longo da vida, minto. Sou um mentiroso descarrado. Uhum. Eu adorava isso, cara. Eu só saí do canteiro de obra porque eu já estava com 65 anos e canteiro de obra não perdoa quem tem 65 anos a nível de estrutura física, Certo. tá? Não dá mais para subir 10, 12, 15, 20 andares no pé porque não tinha elevador. Então a estrutura física já não aguenta mais. Então tá na hora de cair fora e dar lugar para gente nova que está chegando. Ah, mas esses novos vão me atrapalhar a vida. Não a minha, vai atrapalhar a do capital. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu trabalho para o capital. Sim, Enquanto eu estiver aqui, perfeito. Agora, se gente nova vai chegar lá, o capital que se entenda com ele. Quando eu falo capital, é o empreendedor, tá? sim, Que é quem paga a conta. concordo. Agora mudando um pouco de Um pouco assunto, de assunto. Já para contei muita fechar, história. para fechar. 2000 e Hum? quando que você decidiu parar mesmo? 2016. 2016. Aí eu vim para cá e fiquei só na área que você também trabalha hoje, perícia. Perícia. Certo. E o que mais você pensou? Qual a segurança te proporcionou esse falar: "Agora eu parei"? Não foi bem assim. Vamos falar um pouco acerca do país em que a gente vive. Nós vivemos num país chamado Brasil. Do pouco que eu conheço aí fora, eu posso dizer o seguinte: não existe em outra área do planeta outro povo, mas, como diz outro, minimamente semelhante ao brasileiro. Como esse país e como o povo que vive aqui, filho, não existe nada igual no resto do planeta. Certo. Não sou bairrista, mas eu adoro o meu país, cara. Lá fora, a postura é outra, a cobrança é outra, o relacionamento social é outro, o dar ordens é de outra maneira, o comportamento do capital é diferente. Quer dizer, não se encaixa com o ritmo Brasil. Perfeito? Então, já que eu gosto do Brasil, espera aí, cara, eu vou continuar vivendo e sobrevivendo disto. Sim. Perfeito? Ah, Brasil proporciona a todos uma aposentadoria, vamos falar financeiramente, que é o INSS. E quando você fala em o INSS nesse país, a pessoa do outro lado dá risada, ou não. É, a grande maioria. Então, como é que se sobrevive hoje, filho? Você forçosamente amealha a sua aposentadoria, a qual você conseguiu ou não, inteira, parte, metade, não interessa. Tem que pintar alguma receita de um lado. E você
tem que continuar trabalhando com as coisas que você gosta. Agora, as coisas que você gosta podem te exigir muito fisicamente, força física que você já não tem mais, ou podem, como diz o outro, continuar te proporcionando uma linha de renda a mais complementar com aquilo que você tem de conhecimento. sim. Perfeito? Digamos que você não tem nem essa, nem essa, e está, como diz o outro, com 65 anos ou mais. Vai ter que inventar algo novo para sobreviver, filho, porque senão você não vai longe. Perfeito? Perfeito. Então, hoje em dia, eu diria a você que, do meu lado, que já estou na casa dos 75, os conhecidos, tem gente que está razoavelmente bem, tem gente que ficou pela metade, mas consegue complementar algo, e tem gente muito boa que ainda não conseguiu e sofre muito, cara. Entendeu? Entendi. Esse sofrer muito acaba afetando a cabeça, a saúde, o estado físico e uma série de outras coisas. Sim. Perfeito? Aham. Essa do vou viver o dia de hoje, o resto não importa. Isso não existe. Sim. Isso não existe. É, o falar se Essa fala, moçada da mas técnica está trabalhando com vídeo hoje. Amanhã depois eles devem estar, com certeza vão estar trabalhando, por exemplo, com ah, controle de espaçonave para a Casa do Chapéu. sim, É assim que funciona. né. Perfeito? Perfeito. Eu só acho que hoje, com esta com este adendo adicional, internet aberta, muito acesso, todo mundo tem acesso e o diabo a quatro, essas coisas estão razoavelmente desorganizadas. Mas se a gente prestar atenção, existem núcleos isolados dentro desse universo que continuam organizados. Organizados a nível de conhecimento, organizados a nível de relacionamento, organizados a nível de universo, organizados a nível de mesmo assunto, mesmos sonhos, mesmos desejos, sabe? Sim. Comportamentos e companhia limitada. Mas o grosso está voando igual barata tonta, filho. É, é. Desculpe a expressão. Não, mas é difícil. E ó, é só voando, porque ele não sabe de onde ele decolou e muito menos imagina onde ele vai aterrissar. Por um exemplo, inteligência artificial, todo mundo usa para quê? Criar fotinho, mudar fotinho, criar um desenho, um vidinho e ali é o fio de cabelo de nada, porque tem muita coisa. A gente precisa, numa próxima oportunidade, fazer um programa desse acerca de inteligência artificial. Sim, Vamos só, como diz outro, embalar isto. sim. E isso serve para eles ali do outro lado, tá? É. Tem a sua idade, próximo disso. Inteligência artificial, para mim, eu vi, eu vi a linguagem digital ser criada década de 50 e todo o restante desenvolvido a nível de computação digital e companhia limitada, software, até os dias de hoje. Inteligência artificial, para mim, resume bem um período da minha vida, que é a década de 60, em que eu estudava, por exemplo, ginásio colegial. Se eu quisesse algo escrito, gravado para pesquisar, eu tinha que me dirigir a enciclopédias do tipo Lelo Universal, Barça ou Delta Larousse. Sim. E acabou aí, É, era o que se tinha, né. acabou aí. Era o que se tinha. Os currículos escolares, inclusive, usavam este tipo de enciclopédia e mais nenhuma. De lá para cá, filho, isso avançou brutalmente.
e surgiu um negocinho inteligência artificial. Inteligência artificial é o software mais perfeito que eu já vi criarem até hoje, cara. E quando eu falo software mais perfeito, é perfeito até mais do que esse software que ele está usando ali, que já deve ter inteligência artificial anexa. Mas é uma nesga, é para aquilo, tá certo? Sim, Então eu acho que inteligência artificial merece um programa inteiro e de mais de hora, porque o que ela pode ajudar o ser humano é absurdamente infinito. sim, É só o ser humano saber o que está fazendo. E por enquanto, pasmem, o ser humano não sabe o que fazer com a inteligência artificial. Eu não sou dono da verdade, nem quero ser. Mas com um software desse na mão, na frente de um ser humano qualquer, que está acostumado com o digital, e o camarada não consegue usar ou fazer o uso desse tipo de software, sinto muito. Tá na década errada, cara. Tá na década errada. sim. Quando é que você teve um software na mão que você pode pura e simplesmente dizer para ele: "Amigo, eu preciso que você coloque na minha frente como é que o dólar hoje se comportou em todas as bolsas do planeta. Das 8 da manhã, das 9 da manhã, quando os mercados abrem, até às 6, 7 horas da noite, quando os mercados fecham." E ela coloca na sua frente, sem erro, organizado, identificado, o dólar americano, o dólar europeu, o dólar asiático, o dólar canadense, de onde você quiser, como é que se comportou naquele dia, ao longo do dia. Sim. Escuta, onde é que está isso escrito para ser consultado? Conta para mim. Simples, só pegar, escrever e Ah, sair. Não tem. Você tem um caminho a seguir. tá? Então eu acho que isso merece um programão. Sim, Pode ser picado, pode ser inteiro, pode ser o que quiser, mas é o tipo de assunto maravilhoso para se conversar. eu acredito que o podcast ele é curto para falar tudo o que precisava E falar. podcast longo não é todo mundo que tem Não, paciência para assistir, filho. não, mas eu acho que a gente precisa de mais, porque um só de meia hora, 40 minutos não dá para explicar. Pega esse aqui, já pica em 2, 3 e coloca no ar. É. Veja o que acontece. Pronto, Mas, papo tá bom, muito bom, mas mas está na hora. tá na hora. Para encerrar, principal para encerrar, foi difícil trazer você aqui, foi uma Não seja assim. convencimento, Não, não seja assim, não mas foi difícil. eu queria, porque eu Você é acho que meu foi amigo há muito pouco tempo, filho. sim, Eu o considero dessa maneira e vou continuar considerando, sim. tá? Mas não foi difícil, não. Fica tranquilo. Mas eu queria porque eu queria transmitir isso. Uhum. E o que que eu tenho para falar? Para encerrar, qual que é a frase que você deixa? Para o mercado condominial, para o mercado da engenharia, para o mundo, para as pessoas? Mas faz muito simples. Vamos continuar conversando. Tem muito mais coisa interessante para todo esse pessoal ouvir Sim, e adotar se quiser, porque sim, é um direito de cada um deles adotar ou não. Achar que está ouvindo um assunto sério ou achar que está ouvindo uma balela. sim. É um direito do ser humano. Então eu diria a você o seguinte: se puder, vamos conversar mais sobre as nossas coisas. Não vamos conversar sobre moda feminina, filho. Eu não entendo nada disso. É, Perfeito? perfeito. Vamos conversar sobre construção civil e comportamentos digitais e companhia limitada, que isso interessa. Sim. A frase que eu deixo é o quê? A gente não é especialista, falta muito para a gente ser especialista. E eu acho que tem especialistas
perdidos, deixados no limbo, e a gente está vangloriando outros que ainda falta. Fica a dica. Até o próximo podcast. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado a todos.